Rezemos todos juntos em espírito de oração, uma vez que ouvimos a palavra da salvação, para que Nossa Senhora, corredentora da humanidade, possa nos ajudar a compreender e amar as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram estar sentados todos os que estão participando desta Santa Missa, para juntos, em alguns poucos instantes, meditarmos sobre a Palavra de Deus. E nada mais, nada menos, nós estamos numa festa, numa solenidade que mereceria, em tempos normais, o incenso, o cântico do Evangelho através dos diáconos, mereceria uma procissão, mereceria tanta e tanta coisa, porque é a Santíssima Trindade. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo que nós comemoramos no dia de hoje. Reconhecemos a sua divindade, o seu poder. E vamos meditar, porque a Igreja, muito sabiamente, nos ofereceu algumas leituras, seja do Antigo ou do Novo Testamento, tendo um salmo pelo meio, para que nós possamos ter elementos para meditar um pouco sobre a Santíssima Trindade. Mas para entender a Santíssima Trindade, nós também temos que entender o nosso papel junto à Santíssima Trindade. Deus nos criou. Poderia não ter criado a ninguém, não ter criado a nada. Deus bastaria a si mesmo por toda a eternidade. Mas Deus nos tirou do nada. Deus queria a nossa criação para nos amar durante toda a eternidade. E por isso estamos neste período de provas. Acontece que a mentalidade humana, nosso pensamento, nossos desejos, eles podem ao longo da vida ir mudando. Tanto podem mudar que basta citar a vida de São Paulo. Ele era um fariseu, depois se converte, torna-se um apóstolo. Houve uma mudança. Santo Agostinho, um pecador, professor de retórica, inclusive, muito famoso, opera-se uma mudança nele. Outros, ao contrário, eram católicos e se pervertem. Apenas citar o caso de Juliano, o imperador, o apóstata, conhecido como o apóstata. Não vamos adentrar na vida desses santos, seria interessante, mas não cabe neste sermão. Mas vale a pena ressaltar que nós podemos mudar. Uma pessoa, ela pode estar com a mentalidade de um criminoso e depois até receber um castigo e mudar esta mentalidade. Pode ser bom e mudar esta mentalidade. Por exemplo, a pessoa vai fazer uma universidade. Ela vai ter que se preparar para isso. Ela adentra dali a 4, 5 ou até 8 anos, ela vai se transformar, ela vai mudar a sua mentalidade de acordo com as aulas, com o estado de espírito que tem nas aulas, com a matéria que os professores transmitem, do jeito como os professores transmitem, porque cada um vai transmitir segundo o seu ponto de vista. Ao cabo de 4, 5, 8 anos, sairá uma outra pessoa do outro lado. Ela mudou. Houve uma mudança. Deus também, Ele quer uma mudança para nós. Os apóstolos receberam a pregação e o convívio com o Nosso Senhor durante 3 anos. Mudança de mentalidade. Basta citar maio de 1968, Sorbonne. Todos vão se recordar daquele slogan famoso: é proibido proibir. Para chegar ao proibido proibir, houve uma mudança de mentalidade. As pessoas passaram a pensar de uma outra forma. Se é proibido proibir, é proibido que haja uma lei moral que me proíba soltar os meus instintos e eu agir como um animal. É proibido proibir. Obviamente, se nós fôssemos levar este slogan de 1968 na sua radicalidade, se é proibido proibir, seria proibido proibir alguém de matar o outro, de assaltar o outro, de espancar o outro, de enganar o outro, de mentir em relação ao outro, de fazer fraudes em relação ao outro, porque se trata do meu egoísmo, eu vou fazer tudo isso em relação ao outro, e aí eu mesmo já não posso ser punido. E esse slogan não se aplicaria apenas
ao desregramento moral, mas a todas as atividades humanas. E nós estaríamos piores do que os selvagens. Então, é proibido proibir? Não. Existe um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E que Ele quer fazer de tudo para que nós possamos estar em convívio e em comunicação com Ele. E para isso nós temos que nos dirigir de acordo com a mentalidade que nosso Senhor Jesus Cristo veio nos ensinar aqui na Terra. E nosso Senhor nunca disse, é proibido proibir. Ele disse outra coisa. Seja a vossa linguagem sim, sim, não, não. Se uma coisa é correta, é correta. Se uma coisa é falsa, é falsa. Nós não podemos mesclar o correto com o falso e tentar acender uma vela para Deus e outra para o demônio. Isso não. E o que Nosso Senhor veio trazer à Terra? Somente a paz? Ele diz que não veio trazer a paz, mas a espada. Ele diz que também veio servir a todos. Ele não veio ser servido, mas veio para servir. E quando ele era um bebezinho, estava no colo, nos braços do profeta Simeão, no templo de Jerusalém, o próprio profeta, isso estará no capítulo 2 do Evangelho de São Lucas, vai dizer que este menino, Jesus Cristo, será um sinal de contradição. Muitos vão se reerguer, outros vão cair diante dele. Porque ele veio dividir. Ele não veio dizer que pode fazer tudo, que não há problema. Nosso Senhor nunca ensinou isso. Deus nunca ensinou isso. Ele veio dizer que o que é correto, o que é errado. Então quem quer as coisas corretas, estará do lado de Deus. Quem quer as coisas erradas, estará contra Deus. Não há outra alternativa. Se nós formos sérios, formos católicos, nós vamos chegar a esta conclusão. De que forma? Por exemplo, Jesus Cristo, ele é ao mesmo tempo humilde e grandioso. Nós não podemos nem ficar só com o lado da grandiosidade, nem só com o lado da humildade. Nós temos que aceitar tudo. Jesus Cristo poderia ter vindo e destroçado todos os infernos de uma só vez e matado todos aqueles que eram maus. Não fez isso. Nasceu em Belém, numa manjedoura. Morreu numa cruz em Jerusalém. Humildade. Mas ao mesmo tempo, ele é grandioso. É aquele que dá a ordem para os ventos e as tempestades e elas se acalmam. Que com sua voz faz com que os mortos ressuscitem. É grandioso. Nós temos que amar Jesus Cristo humilde, Jesus Cristo grandioso. Por outro lado, temos que amar a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. A verdadeira doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. E nunca a doutrina de nosso Senhor vai poder ser mudada. Ninguém, nunca, sob pretexto nenhum, terá a possibilidade de mudar uma vírgula daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo veio nos trazer. O que é certo, é certo. O que é errado, é errado. Ninguém tem o direito de mudar as palavras do próprio Deus. Diz um autor do século XIX, Donoso Cortés, que o homem tem muita tendência de aceitar as pequenas verdades, mas tem muita dificuldade em aceitar a verdade. Dando um exemplo muito prático dos nossos dias, seria alguém que insiste na sua casa, tem que varrer a calçada, mas esquece de educar os próprios filhos. Primeiro, vamos educar os filhos para que eles, depois educados, possam varrer a calçada. Mas antes de tudo, é nesse primeiro relacionamento. Vale com Deus, com a verdade, e depois vamos consertar as outras coisas no mundo. Primeiro Deus, a Santíssima Trindade. Mas também tem outro sinal de contradição, que muitos acabam se dividindo diante de Nosso Senhor. É diante da santidade. Jesus Cristo veio nos pedir a santidade. Nunca o é proibido proibir vai habitar em nossas almas diante de Deus. Imaginemos que alguém tem essa mentalidade e se apresenta diante do juízo de Deus e diante de Jesus Cristo diga, é proibido proibir. Este argumento não funciona diante do tribunal de Jesus Cristo. É necessário buscar a santidade de vida. E é por isso que São João, no seu capítulo 3, vai dizer, quem é das trevas,
Quem é mau odeia a luz. E é por isso que os maus querem destruir todos aqueles que praticam a verdadeira virtude. Porque eles não conseguem ficar diante da luz. Quando se acende a luz, a sombra desaparece. Então, para os maus, é necessário destruir aqueles que são um farol no meio da humanidade, que são os santos, para poder levar a vida de é proibido proibir. Por que o padre diz tudo isso? Porque nós estamos na festa da Santíssima Trindade. E nós temos que entender que todos nós somos chamados a fazer parte de Deus, desta vida de Deus. E que Deus é todo-poderoso, mas Ele quer que nós participemos desta vida. Seria o mesmo que pegar um boneco esculpido, lindíssimo, e o filho de um homem. E o próprio autor do boneco é o pai do menino. Ele teve um filho e, contemplando o filho, como ele é um bom escultor, esculpiu num mármore qualquer, pintou, ou esculpiu em madeira e depois pintou. E se ficassem parados o filho e o boneco, ninguém saberia qual é o real, de tão realista é o artista. Mas tem uma grande diferença. Por mais que eles sejam parecidos, um é boneco, o outro é filho, participa da mesma natureza. Isso é o que se passa conosco. Porque se nós não quisermos aceitar Jesus Cristo como Ele é, nós vamos apenas ser bonecos, mas nós não somos filhos. O filho, essa filiação com Deus, sermos filhos adotivos de Deus, vem através do santo batismo. Se você que me assiste já foi batizado, então você é um filho de Deus. Se é filho de Deus, tem que agir de acordo com o Pai. Nós não podemos pregar uma doutrina estranha. Nós não podemos buscar algo contra a santidade. Nós temos que ser íntegros diante de Deus. E de onde vem todo esse medo que as pessoas sentem hoje em dia? Em pleno século 21, ano 21, nós vemos as pessoas com um medo absurdo, um medo desproporcional. E agora é um vírus, é isto, é aquilo, catástrofe. De onde vem este medo? É insegurança. Porque todos nós já tivemos medo na vida, tivemos uma insegurança. Insegurança na hora de prestar um vestibular. Estudamos para a prova, mas estamos inseguros. Será que eu vou passar? Será que eu não vou passar? Muitas vezes pessoas praticam esportes que hoje em dia é chamados esportes radicais. Não sei, pular de paraquedas é um risco. Por mais que ela tenha treinado muito perto da terra e feito saltos junto com instrutores aqui, lá e acolá, quando chega o momento de pular com as próprias pernas de um avião, as pernas tremem. Pode ser que tremem. Quanto mais ele era corajoso em terra, menos valentia ele vai ter quando estiver no ar. Geralmente é assim. Nós já conhecemos esta categoria de pessoas. Os valentes em terra, mas covardes no ar. Então, medo, todos nós sentimos, mas temos um medo diante de um perigo que está iminente diante de nossos olhos. E nós só não vamos ter medo quando nós tivermos amor e tivermos alguém mais forte do que nós para nos proteger. Uma criança pode estar brincando numa praça, estoura uma bomba qualquer numa praça, todos acabam se jogando no chão, correndo. A criança, a primeira coisa que ela faz, corre para os braços de sua mãe e de seu pai. Porque ali ele tem amor, a criança tem amor pelo seu pai ou pela sua mãe e sente segurança, porque são mais fortes. E parece que nos braços da mãe, qualquer bomba que explodir não vai atingi-la. Por quê? Porque tem segurança, tem amor em alguém que é mais forte. No nosso caso, nós temos que ter amor e segurança no próprio Deus. Se nós somos filhos de Deus, a primeira bomba que estoura na nossa vida, nós temos que correr para os braços de quem? Para os braços de Deus, para os braços de Jesus Cristo. E como diz São Tomás de Aquino, o teólogo da Igreja Católica, ele diz que através do Pai nós vamos ter poder. O poder vem através do Pai. É aquele que estava no Sinai, na primeira leitura, que fala a Moisés, que se apresenta numa montanha fumegante, através de raios, trovões, é o Pai. Ele nos traz poder. O Filho nos traz a sabedoria.
Então é a hora de olhar todas as coisas que estão acontecendo no mundo com os olhos da fé. Isso vem através do Filho. E o Espírito Santo é a doçura, é através do amor, que nós já não temos medo. Se uma doença qualquer nos acomete, ainda que eu tenha que deixar essa vida, eu continuo a minha vida nos braços da Santíssima Trindade. Se eu não estou nos braços da Santíssima Trindade, pode dar o remédio que for, pode tentar conseguir a falsa segurança que for, nós vamos morrer do mesmo jeito, seja em acidente de automóvel, seja através de um infarto, seja através de uma pneumonia, seja através de tantas outras coisas pelas quais nós continuamos morrendo dia a dia e vamos continuar, porque esse é todo o nosso destino. Nós vivemos tão pouco tempo nesta terra, 120, 140 anos, é nada perto da eternidade que nós vamos viver junto com Deus. Então, nós devemos nos preparar já nesta terra e nos habituar a correr para os braços da Santíssima Trindade já nessa terra. E é por isso que a nossa linguagem deve ser sim, sim, não, não. E geralmente quem é perseguido nesta vida são aqueles que têm a linguagem de Jesus Cristo. São aqueles que denunciam o mal. Quando as pessoas pregam, é proibido proibir, todos aceitam. Só Deus não. Mas quando se prega que existe o bem e o mal atenta contra esse bem, aí não pode denunciar o mal. Por exemplo, se nós estamos com alguns amigos e tomamos um licor junto com os amigos, isso é pecado? Não. Ou tomar um licor, tomar um bom vinho junto com os amigos, não constitui um pecado, desde que não peque contra a gula, desde que não passa de um certo limite, mas o apreciar uma boa bebida com os amigos, numa conversa, bom, Deus criou, nos deu a possibilidade de fazer essa bebida, não constitui um pecado. Mas, se nós incentivássemos as pessoas a que, olha, podem pecar contra a castidade de todas as formas que quiserem, que não tem problema, Deus é misericórdia, não, isso é pecado. O tomar o licor não constitui um pecado, sim, sim. Mas o pecar contra a castidade, o levar uma vida moral desregrada, isso é pecado. Não, não. Então é o caso de, na festa da Santíssima Trindade, nós termos a verdadeira visão da realidade e não misturarmos bem com mal. O que é bem, é da Santíssima Trindade. O que é mal, pertence aos infernos. A santidade, nós temos que buscá-la. Deus nos dá a possibilidade de praticar a virtude. Já disse Santiago, no segundo capítulo de sua carta, a fé sem as obras é morta. É morta. E o próprio São João, no capítulo 14 de seu Evangelho, vai dizer, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Nós vamos guardar os mandamentos de Deus se na verdade nós o amamos. Então o que nós devemos pedir neste domingo, que é solenidade da Santíssima Trindade? Nós temos que pedir o auxílio da Santíssima Virgem, aquela que é a medianeira de todas as graças, aquela que é a corredentora da humanidade, junto com a redenção de Jesus Cristo, que nos tornou filhos de Deus. Nós temos que pedir muita oração. Oração para todos aqueles que nos assistem, de todos os países, mas sobretudo no Brasil. O brasileiro, povo de muita oração, continuemos rezando. Por quê? Porque nós temos que nos assemelhar à Santíssima Trindade, sabendo que o que é certo e o que é errado é errado. Vamos pedir então a Nossa Senhora que nos ajude a levar uma vida santa, para já nesta terra estar junto com a Santíssima Trindade, afastando o pecado de nossa alma e continuar depois o nosso convívio com Deus por toda a eternidade no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.